Eu sei que o horário já está avançado, mas eu quero contar aqui um pouco do meu testemunho. Eu sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Os meus pais se mudaram, eu tinha 2 meses de idade. Me mudei para a cidade de Tucuruí, no Pará. Lá onde estava, naquele momento, sendo construída aquela barragem. E os meus pais viveram ali durante 12 anos. Meu pai se separou da minha mãe, e a minha mãe então foi se refugiar na cidade de Macapá, no Amapá. Nós ainda não éramos evangélicos. E ali eu tive um encontro com o Senhor. Sou filho de mãe solteira, com mais 4 irmãos. A minha mãe partiu para a eternidade o ano passado, mas foi uma guerreira, uma mulher que sempre me incentivou a acreditar no chamado e na vocação que Deus tinha me vocacionado. Um dia, no ano de 1995, Deus falou comigo que iria me levar para as nações, queria fazer com que eu desse uma volta no mundo, levando a sua palavra. E o meu maior sonho naquela época, lá em Macapá, era viajar para Belém de barco, porque eu não tinha capacidade nem de sonhar em viajar para Belém de avião. Eu morava num bairro muito periférico ali na cidade, como se fosse aqui em Curitiba, o Caximba, ou talvez um pouco pior. Desculpa aí, Greca. E naquele bairro eu cresci. E eu olhava para o lado, olhava para o outro, e eu não conseguia ver de que forma aquilo poderia acontecer. Deus colocou um projeto no meu coração, um projeto para o Norte África. Eu não vou falar aqui o nome do país por questão de segurança. E Deus colocou um projeto no meu coração, e eu começava a divulgar aquele projeto, e as pessoas começavam a rir de mim na igreja local. Eles não acreditavam no meu projeto, no projeto que Deus tinha falado para mim. Assim como não acreditaram no projeto de Noé. 120 anos martelando ali. Eu posso imaginar as pessoas vendo Noé ali, martelando, e passavam e ficavam olhando, esse cara deve ser doido. E o que é mais curioso, pastor Eliel, meu mestre, o que é mais curioso é que naquela região não chovia, mas Noé acreditava no projeto dele. Ele acreditava em quem tinha falado com ele. E eu estava ali em Macapá, lá na região norte do país, no extremo norte. Talvez muitas pessoas não conhecem o Amapá, ou talvez não tem muito conhecimento da geografia. E eu estava ali. E quando foi em 99, Deus falou comigo mais uma vez, dizendo que ia me tirar do Amapá. Eu era motorista de ônibus, mas o meu desejo era ser advogado, brilhante, assim como o pastor Natanael Silva. Era o meu desejo. Eu queria ser advogado. Mas Deus não trabalha com os meus sonhos e com os meus desejos. Deus trabalha diferente. O seu Kairos é diferente. Então surgiu a oportunidade de eu deixar o meu emprego e ir para uma preparação missionária. Na época eu falei para as pessoas que eu iria para a cidade de Cochabamba.
Na época a igreja local não entendeu. Mas não é por isso que você tem que desistir do seu chamado. Nos protocolos da pediatria, diz que nós temos que oferecer uma alimentação 10 vezes para uma criança. Porque criança não vai gostar de jiló. Mas se você oferecer todo dia 10 vezes jiló para ela, ela vai gostar de jiló. Ofereça Nutella e jiló para ver qual que ela vai escolher. Claro que ela vai escolher Nutella. Claro que ela vai escolher Nutella, nunca vai escolher jiló. Porque jiló é amargo. Então nem sempre nós vamos ouvir um sim. Nem sempre as pessoas vão entender o que está acontecendo. Mas você que tem o projeto, você que Deus falou, tem que ter a responsabilidade, o discernimento e a perseverança para saber quando é que você terá que dar o próximo passo. Isso é muito importante. Quando é que terá que dar o próximo passo? E surgiu a oportunidade ali de eu fazer, olha só, de fazer o curso de medicina ali em Cochabamba. Eu já estava lá como missionário, mas o meu desejo era ser advogado, como o pastor Natanael. Mas eu estava ali, e naquela época aconteceu o 11 de setembro, a minha mãe se desesperou, ela não queria que eu fosse, porque era uma espécie de amor com manutenção. Eu ajudava ela a criar os meus irmãos. E automaticamente a minha mãe entrou em depressão. E eu já estando ali, vi aquela oportunidade, já que eu estou aqui, tem essa oportunidade, estou ajudando a igreja local, vou então me envolver aqui e começar nesse curso. Falei para as pessoas, e as pessoas disseram assim: não tem validade, você é pobre, você é preto. Mas eu nunca, meus amados irmãos, amigos do Brasil inteiro, eu nunca olhei para a diversidade e para as críticas paralelas. Eu sempre tentei entender a vontade de Deus da minha vida e prosseguir para o próximo passo. Alguns diziam: tu não tem espelho não, rapaz, tu não te enxerga. Ajudei lá na igreja local, apresentei um programa de televisão ali em Cochabamba. Chegou o momento, quando aconteceu o 11 de setembro de 2001, eu liguei para minha mãe e disse: olha, eu preciso de uma oferta, estou aqui passando algumas necessidades. E a minha mãe então foi lá na igreja local. Irmãos, eu não estou contando isso aqui para fazer sensacionalismo ou me vitimar, porque talvez seria automaticamente prejudicial para mim. Mas eu automaticamente entendi que eu precisava dar o próximo passo. Automaticamente eu entendi que precisava dar o próximo passo. E eu não me intimidei com aquela situação. Aproximadamente, a nossa turma era em 70 alunos. Voltaram mais da metade. Eu não tinha condições de permanecer ali. E a minha mãe então vai ali na igreja local e diz: olha, o Serginho está passando necessidade e precisa de uma ajuda. E o pastor daquela igreja local: não estou aqui dizendo
que o pastor agiu mal, de maneira nenhuma. Foi um tratar de Deus, foi um trabalhar de Deus na minha vida, para eu entender que eu precisava ter de fato, entendimento verdadeiro do meu chamado. E eu entendi que Deus estava trabalhando profundamente no meu coração ali naquele país. E a resposta do pastor foi o seguinte: Dona Francisca, nós não podemos ajudar o Sérgio. O que nós podemos fazer é tirar uma oferta aqui e enviar para que ele volte. E a minha mãe, que não queria que eu fosse, a minha mãe que não queria que eu automaticamente saísse ali daquela cidade, porque mesmo morando em um casebre, em um barraco ali na cidade de Macapá, ela não queria que eu saísse, porque eu ajudava no sustento em casa. E ela olhou para o pastor e disse assim: pastor, não precisa. O mesmo Deus, eu não acreditava muito nesse negócio de projeto missionário. Eu tinha outros planos para o meu filho. Quantas vezes ele recusou esse negócio de missões, pelos testemunhos dos missionários. E ele então aceitou. Mas já que o senhor está dizendo que o senhor vai mandar um recurso para ele voltar, fique tranquilo, o mesmo Deus que levou ele para aquela cidade, para aquele país, é o mesmo Deus que vai sustentá-lo até o dia em que trouxer de volta. Você pode dar um glória aí na tua casa, viu? E a minha mãe então ligou para mim, chorando, e disse assim: olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e outra boa também. A boa é que o pastor disse que vai mandar uma oferta para você voltar. E a outra boa é que eu disse para ele que não precisava mandar nenhuma oferta, porque o mesmo Deus que levou você para ir é o mesmo Deus que vai te sustentar, vai te segurar com a sua mão forte até você ver a vitória dele na sua vida. Agora, irmãos, eu tinha a promessa de Deus e tinha a promessa da minha mãe, só que eu não tinha recurso. Aquela semana eu fui orar, e tomei a decisão de ir na universidade. Não sabia falar muito bem o espanhol ainda. E quando cheguei ali, falei para a recepcionista que eu queria falar com o dono da universidade. Ela riu para mim e disse: não funciona assim. Disse: não, mas eu quero falar com ele. Deus falou que eu preciso falar com ele. E ela disse: não, tem que marcar. Eu preciso saber qual que é o assunto. Não, é só com ele. Porque dependendo do assunto, quando a gente chega em uma grande empresa, automaticamente já tem um filtro. Eu sou empresário, então eu sei como é que funciona. Então tem um filtro. A recepcionista já pega ali a nota. Dependendo do assunto, você recebe uma ligação por telefone. E hoje facilitou o WhatsApp. E eu disse para ela que eu queria falar com o dono da universidade. Petulante aquele rapaz, jovem ainda. Hoje eu sou um senhor de meia idade. E quando eu estava falando ainda com ela, havia um vidro fumê, e era a sala dele, eu não sabia, era a primeira vez que eu estava indo ali. E ele sai de lá e diz assim: deixa ele passar, eu já estava esperando ele. E a recepcionista não entendeu. E quando eu entrei e comecei a contar a minha história, ele falou: não precisa contar a tua história. Hoje pela madrugada eu tive um sonho.
ou um pesadelo, eu não consegui dormir a noite inteira. E alguém dizia que eu deveria ajudar alguém, e você contando a tua história, eu sei que é você. A partir de hoje, você não vai pagar $1, não vai pagar um centavo, vai ter uma bolsa de 100% na minha universidade. E tem mais, percebi que você tem uma voz grave, grossa, forte. Nós temos uma rede de televisão aqui, e eu quero te convidar para você fazer parte da nossa grade da programação nacional da televisão. E durante 5 anos eu estive ali pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. E eu entrava depois do horário da Igreja Católica, pegava a audiência do povo católico. Foi uma bênção. Deus abriu as portas. Terminando agora lá, implantei culto, uma congregação para brasileiros que estudavam ali, abri trabalhos na redondeza ali, com os povos indígenas ali da região. Na época o pastor Eduardo, que foi enviado aqui pela igreja de Curitiba, já estava saindo de lá. Eu não cheguei ainda no tempo dele, quando ele estava ali na cidade de Cochabamba. E qual foi o meu encontro aqui para Curitiba? Para eu vir a Curitiba. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 pastores aqui de Curitiba, que foi o pastor Edilson e o pastor Moisés Lacour. Na época o pastor Moisés Lacour, eu acho que era o superintendente de missões, e o pastor Edilson era o diretor. Eu não me lembro muito bem qual que era os cargos. E o pastor Edilson e o pastor Lacour me fizeram o convite para que quando eu tivesse uma necessidade e o meu talento se cruzasse, aí estaria a minha vocação. E eu vim parar em Curitiba. Fiz o meu internato aqui em Curitiba, fiz um convênio com um hospital aqui. Depois voltei, dei o meu exame de grado, que é o exame que nós fazemos para ter o diploma ali, com uma mesa. Tive aprovação ali. E depois, quando eu cheguei ao Brasil, me apresentei à convenção. E sempre com um apoio, depois que desse fato, dessa igreja lá, a convenção do Amapá me conheceu e me abraçou como projeto missionário. Quero mandar um abraço muito especial ao pastor Lúcio Francis. E depois as pessoas disseram assim: agora ele não revalida o diploma, porque é muito difícil para revalidar o diploma no país. E foi aí que Deus mais uma vez comprovou o meu chamado, comprovou que de fato estava comigo, porque eu tenho um testemunho aqui que dá conotação a essa dependência. Eu me lembro que uma vez eu fui em uma congregação pequena lá em Macapá. Eu precisava retornar para Cochabamba. São muitos testemunhos. E nessa congregação pequena, como se fosse o Parolim, mais ou menos assim, bairros bem vulneráveis. Eu fui nessa congregação pequena, ainda lá no começo. Estou voltando um pouco, né? E aí, quando terminou o culto, eu recebi uma oferta que era de R$50. Eu precisava de uma oferta de R$1.000. E quando eu termino ali a mensagem, saio do corredor, daí tinha um irmão lá na porta me esperando. Um idoso, com roupas simples, velhas. E ele chegou para mim e disse assim: esse envelope aqui está a resposta da tua oração. Eu sempre trabalhei, irmãos,
Sempre fui muito trabalhador. Ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. E eu tinha vergonha de receber oferta. Eu tinha medo de ser missionário, porque eu ouvia os testemunhos dos missionários e eu tinha medo. Eu não queria, eu queria trabalhar, eu queria ter a minha vida secular. Eu não queria nada com a igreja, eu só queria ganhar almas. Não queria ser pastor, não queria ser missionário, não queria ser obreiro. Não, eu queria ganhar almas, era o meu desejo. Todo mundo lá na nossa igreja, apesar de nós sermos muito pobres, mas a gente deu um jeito, todo mundo tinha uma Bíblia pentecostal. Foi o lançamento da Bíblia pentecostal. Era muito gostoso. E naquele dia ali, irmãos, eu me surpreendi. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe não acreditava muito nessas coisas, daí eu falei para ela, pega aí, incrédula. E ela pegou o envelope, e ali tinha 20 notinhas de R$50. R$1.000. Mas o que mais me impressionou não foi o valor desta oferta. O que mais me impressionou, irmãos, naquele bairro, Caximba, Parolim, qual que é o outro bairro que tem aqui? Bairros difíceis, né? Trindade, bairros assim. E o que mais me impressionou é que aquele senhor saiu com uma bicicleta velha, quebrada. Aquele dinheiro naquela época, acredito que era 2002, dava para comprar mais ou menos umas 10 a 15 bicicletas. E aí Deus falando comigo, tá vendo? Eu não preciso de você. Eu não preciso da tua autossuficiência. Eu só preciso da sua disponibilidade. Eu preciso que você seja dependente de mim. Eu preciso que você realmente me reconheça como Deus. Porque quem chamou você foi eu. E eu vou cuidar de você. Voltando aqui já na etapa da revalidação do diploma. As pessoas diziam agora, não tem validade, terminou, mas não vai revalidar. Isso aí não tem validade. Isso é perda de tempo. Mas o meu objetivo, irmãos, era missões. É por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o meu objetivo era missões. Eu não estava nem preocupado. Eu ia ser missionário na Bolívia lá de novo, não tinha problema. Porque o meu objetivo era missões. Eu já tinha convicção do meu chamado. Porque quem traz missionário do campo não é igreja, não é falta de recurso, não é falta de equipe, é falta de uma verdadeira convicção irresistível do seu chamado. Porque de alguma forma, missões começa difícil, se torna impossível, então é feita. Vai acontecer o sobrenatural de Deus. Fiz o processo do Revalide e aprovei. Há 14 anos exerço a medicina dentro da nossa nação brasileira. Com especialidade em psiquiatria. Agora estou me preparando para fazer uma outra prova, para ser pediatra. Deus é fiel. E Ele não deve nada para ninguém. O céu não está em crise. Essa pandemia não vai parar a igreja. Esta pandemia não vai parar a igreja de Curitiba. Porque não foi nós que acendemos a fogueira. A fogueira já estava acesa. E eu sei que tem muitos gravetos aqui em Curitiba, no Brasil, que não estão dispostos apenas a jogar gravetos dentro da fogueira, mas estão dispostos a se jogarem dentro da fogueira, como graveto. Para que esta geração seja uma geração forte,
que tenha discernimento, perseverança, resiliência para não desistir do seu chamado. Quero terminar a minha fala aqui contando uma história de um grande missionário que eu admiro muito. A história de Adoniran Judson é um exemplo de discernimento e perseverança. Ele sonhava e se preparou para ir para a Índia, empenhando-se neste propósito. Deus tinha outros planos e o enviou para a Birmânia, atual Mianmar. Chegou naquele país ainda não evangelizado em 1813 e permaneceu até 1831. Foi um dos missionários que mais suportou provações na vida e perseverou. No primeiro ano, ainda aprendendo o birmanês, escreveu um panfleto intitulado Quem é Jesus? E ali reproduziu diversos versos sobre Jesus Cristo, imprimiu os panfletos e os distribuiu aos que sabiam ler, mas não foram bem recebidos. Nos anos seguintes, Judson perdeu a esposa e os 2 filhos, encarcerado 3 vezes e também torturado, sendo pendurado de cabeça para baixo e também forçado a andar sobre brasas. Mesmo assim, não desistiu. Mais adiante passou a ser confrontado também pelos próprios amigos da igreja que o enviara, perguntando pelos frutos do seu trabalho, que ainda não eram visíveis. Ao longo dos 18 anos de ministério, ele diz que enfrentou uma angústia contínua por quase 10 anos. Certamente tratava-se de uma depressão sem diagnóstico certo naquela época. Combalido pelas provações, não deixou de pregar o evangelho até encontrar um birmanês que dizia ser crente. Pois se convertera lendo o panfleto que ele escrevera no primeiro ano de ministério sobre quem é Jesus. A partir daquele momento, Deus começou a derramar graça e a converter dezenas, centenas e milhares de birmaneses. Ao fim do seu ministério, Adoniran Judson deixou a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos treinados na palavra de Deus. Que sejamos esta geração, que possamos passar o cajado para a próxima geração com a fogueira acesa. Eu queria ir para este país, Norte África. Eu não entendia o porquê eu não tinha ido ainda. Deus permitiu com que eu estivesse aqui durante todos esses anos e eu não entendia. Recentemente perdi um amigo chamado Antônio Medeiros, um grande investidor de missões. Investiu mais de 70 mil reais na minha vida durante os meus anos que eu estava em processo de formação missionária. E um dia ali no quarto de hotel, ali em Bogotá, nós estávamos participando do Comiban, Congresso Ibero-Americano de Missões. E eu falava para ele, irmão Antônio, eu estou angustiado, eu estou desesperado porque as pessoas me pressionam, por que você não foi, por que você não foi, você se formou para isso. E pessoas que nunca contribuíram, que nunca oraram, que nunca fizeram nada para que o projeto acontecesse. Mas ele disse para mim, Sérgio, não se preocupe, o Kairos de Deus ainda não chegou. Deus vai te usar nesta nação ainda. Mas eu não entendia como aquilo poderia acontecer. Foi aí que surgiu a OGC, Médicos com uma Missão. Eu queria ir para aquela nação, mas Deus não permitiu. Não, eu quero apresentar o projeto para a nossa convenção geral. Eu quero apresentar o projeto para as igrejas brasileiras.
para que nós possamos então, em 2 décadas, levantarmos um exército de missionários profissionais, médicos, para ir aos países da janela 1040. Hoje nós temos uma base em Ciudad del Este. Já temos ali 14 pessoas estudando medicina. Temos uma base lá em Belgorod, na Rússia, onde temos jovens estudando medicina. A Rússia tem quase 1000 anos de história de medicina. Então é estratégico, está perto do país que é número 1 em perseguição para cristãos. Então nós vamos criar uma base na fronteira, aonde é 30 quilômetros ali. Esses jovens que estudam medicina na Rússia podem fazer estágio nesse país que é o número 1 em perseguição. Portanto, meus irmãos, saibam que se você entende o que Deus te falou, o que Deus falou com você durante muitos anos e que ainda não aconteceu, continue esperando, vai acontecer. Eu, de maneira nenhuma, quero me colocar numa posição maior, ou quero ser maior do que alguém, de maneira nenhuma. Eu sei que Deus me chamou para ser doulos. Eu sei que Deus me chamou para ser um mobilizador de missões. O meu maior sonho era pregar nos Gideões, para ser um pregador, aquele avivalista. Mas aí depois eu fui entendendo o meu chamado, a minha vocação. O que é mais importante de tudo isso é nós entendermos o propósito pelo qual nós fomos chamados e o propósito pelo qual Ele nos vocacionou. Porque desta forma Deus vai conduzir o seu projeto. E agora nós temos uma equipe. Ao invés de eu ir sozinho para aquele país, hoje eu tenho uma equipe de pessoas que sabem falar a língua daquele país e que vão estar na minha equipe, eu liderando ali para fazer a obra do Senhor. Deus é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja desanimado, que desistiu do sonho, que desistiu do chamado. Uma vez eu vi o pastor Natanael contando o seu testemunho, aquilo me emocionou porque era a minha história também. E hoje eu estou tendo a oportunidade, na EBJ missionária, para contar o meu testemunho para todo o Brasil, para todas as pessoas, para todos os pastores, para toda a igreja, para você que ainda não se converteu. Saiba que você é um projeto de Deus e Deus quer revolucionar a sua vida. Quero convidar o pastor Natanael para vir aqui. E eu quero agradecer de coração ao pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor missionário, homem missional, que tem o coração cheio de Deus e que respira a obra missionária. E nós vamos fazer de Curitiba o maior celeiro de missões que o Brasil já presenciou. Se Deus usou Camboriú, uma cidade pequena, para enviar milhares e milhares de missionários para várias nações do mundo, Deus poderá usar Curitiba. E o pastor acredita nisso, porque ele lançou a campanha 2020, o ano da conscientização da obra missionária. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Sei que passei um pouco do horário, mas eu tenho certeza que Deus falou com a igreja brasileira, que Deus falou com a igreja de Curitiba, que Deus falou com os nossos obreiros, que Deus falou com os chamados para fora. Você é um projeto de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Você que ficou até agora conosco, que está aí no celular, no computador, está ouvindo por alguma mídia. Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Deus pode fazer acontecer algo que você nem imagina, porque Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da natureza, é o Senhor das coisas pequenas, mas é o Senhor das coisas extraordinárias. E Ele está aqui, porque a sua presença é real. Se você precisa de uma cura,
se você precisa de um direcionamento para dar o próximo passo, tenha convicção que a palavra de Deus é suficiente para você. Leia, busque, que o Senhor vai te orientar a dar o próximo passo. Pastor Natanael, eu vou convidar então os líderes da UMADSE, né, para vir aqui em cima, e nós vamos orar juntos. Pastor, meu mestre, Eliel, Gabi. Foi bom para mim, eu gostei, eu senti a presença de Deus. Senti a presença de Deus na primeira ministração, senti a presença de Deus aqui neste lugar, nessa tribuna, porque ela é santa, e eu tenho certeza que Deus está conosco. Como o pastor Eliel me franqueou a oportunidade de orar, eu quero franquear para ele a oportunidade de orar por toda a nossa nação, chamados para fora. Eu tenho certeza, meus irmãos, não tenha medo, vai passar, o coronavírus vai passar. Jesus é mais poderoso do que este pequeno vírus, saiba disso. É verdade, pastor Eliel? Amém. Graças a Deus por essa linda palavra, uma palavra que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre o que é de fato uma vocação, o que é de fato um chamado de Deus nas nossas vidas. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza, pastor Sérgio, que muitos se viram na sua história. Eu creio que muitos jovens que estavam assistindo e participando dessa live começaram a semelhança de um filme, ver na sua história algo muito parecido com o que o senhor testemunhou aqui. E enquanto eu ouvia o seu testemunho, dentro das muitas palavras impactantes que esse testemunho contém, e eu já tinha ouvido parte desse testemunho, conversando com o Senhor, conhecendo o Senhor, algo que me chamou muita atenção hoje, porque muitas pessoas olham para os nossos sonhos, muitas pessoas olham para o nosso chamado e não acreditam no poder de Deus em transformar aquilo que Ele mesmo planejou para nós, acontecendo de fato nas nossas vidas. Quero orar por você, que se viu nessa história, que já foi questionado, criticado, desprezado, até quem sabe o pastor Sérgio já foi motivo de zombaria por alguém. Eu quero orar com você. O projeto de Deus, conforme nós ouvimos aqui, continua de pé, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir na sua vida. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante do trono da graça de Deus. Gratos, meu Senhor, a Ti por esta primeira noite de comunhão, primeira noite de adoração, primeira noite onde recebemos, meu Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, meu Senhor, porque em meio a um cenário de desesperança, a um cenário de desespero, a um cenário de tristeza, a um cenário de preocupação, hoje nós nos alegramos, meu Senhor, com a Tua presença em nossas vidas, nos alegramos com a Tua presença em nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com esses homens de Deus, orando em favor deste jovem, deste moço, desta moça, que ficou conosco até nesse horário, meu Senhor, da noite. Não, meu Senhor, participando de um momento de entretenimento, mas que esteve até aqui, meu Senhor, porque crê que o Senhor está se revelando, o Senhor está falando, o Senhor está dizendo algo profundo aos nossos corações. Meu Deus, nós sabemos que a missão de Satanás, o nosso adversário, roubar, matar, destruir, aniquilar, meu Senhor, retirar toda a esperança que repousa em nossas vidas, mas em nome de Jesus Cristo, conforme a Tua palavra foi ministrada pelo Teu servo agora, em nome de Jesus, restaura, meu Senhor, este sonho, restaura, meu Senhor, este projeto, restaura, meu Senhor, esta visão, levanta em nome de Jesus isto que foi plantado lá atrás como
como uma pequena semente, faz brotar agora, em nome do Senhor Jesus, este sonho de ser um atalaia, de ser uma atalaia, de ser um proclamador do Evangelho de Cristo Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor, na autoridade da tua palavra, na autoridade do teu nome, nós declaramos, meu Deus, um novo tempo, uma nova história, um novo momento na vida de nossa juventude, ó Pai. Mais do que ouvintes da tua palavra, Senhor, nos ajuda nesta escola bíblica de jovens a colocarmos em prática aquilo que ouvimos, a colocarmos em prática aquilo que recebemos. Meu Senhor, nos desperta nestes últimos dias, renova as nossas forças, restaura a nossa esperança, tira-nos, meu Senhor, de um comodismo, arranca-nos, meu Senhor, de uma situação de conforto e nos leva, meu Senhor, onde existir uma alma precisando de Ti, nos coloca, meu Senhor, onde existir um povo precisando receber a Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ir além nessa estrada juntos para o bem. A nossa meta é 500 médicos fazendo missão.